La Lola é a mais recente série mexicana adquirida pelo Globoplay. É a história de um homem muito machista que, num belo dia, acorda no corpo de uma mulher e agora vai aprender uma grande lição para deixar de ser tóxico. Mas espera, essa não era a mesma história e o mesmo título de uma novela argentina que o SBT passou faz alguns anos? Sim, hoje a gente vai falar das novelas latinas que viraram séries, mas séries de verdade. Acompanhe o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério, até mesmo quando elas viram seriados de TV. Portanto, que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal? Quando você clica no sininho, o YouTube te sinaliza cada vez que um novo conteúdo é publicado. Assim, você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a crescer. A novela argentina La Lola foi produzida em 2007 e foi protagonizada por Carla Peterson e Luciano Castro. O SBT exibiu essa história argentina no ano seguinte, em 2008, em quase 150 capítulos. E eu lembro de achar a temática dessa história bem curiosa, mas inusitada para uma novela, onde geralmente temas muito fantasiosos não são bem aceitos. Nesse caso, a feitiçaria, que transformou um cafajeste incorrigível em uma mulher que ia precisar buscar seu próprio espaço no mercado de trabalho e nos relacionamentos amorosos, conhecendo caras tão escrotos quanto ele já tinha sido um dia. Essa não foi uma novela que eu prestei muita atenção na época. E olha que muita gente aqui nos comentários chega a pedir reprise dessa história que jamais foi reapresentada. Mas eu lembro de achar que essa premissa cabia mais num filme do que numa novela de cento e tantos capítulos. Trocas de corpos, de gênero, são enredos de diversos filmes inclusive. Eis que a Televisa, por meio do ViX, que é a plataforma de streaming deles, resolveu comprar os direitos da história para transformar numa série. A nova adaptação é protagonizada pela atriz Bárbara de Regil e já tem 2 temporadas de pouquíssimos episódios cada. E agora sim, a Televisa parece ter entendido que novela é novela e série é série, por mais que o argumento seja o mesmo. E aqui cabe comentar o projeto Fábrica de Sueños, onde a Televisa prometeu que transformaria seus maiores clássicos das telenovelas ao formato de série. Convenhamos, elas nunca viraram séries. Aqui no Brasil, o SBT passou a adaptação da novela A Usurpadora, agora protagonizada por Sandra Echeverría, e que por mais que fosse uma versão bastante diferente da novela clássica, não passava de uma novela com 20 e tantos capítulos. O mesmo formato de uma telenovela, a mesma linguagem de uma telenovela. Era para mim uma novela, só que curta. E depois, já nem isso. As versões da Fábrica de Sueños de A Madrasta e de Os Ricos Também Choram, inclusive já foram bem extensas para algo que se dizia em formato de série. Mas na prática, muito mais que o número de capítulos, o que interessa é a linguagem de série, o tanto de características de série, a narrativa episódica, o número de personagens que uma série tem e uma novela não. O público brasileiro conhece muito bem outras novelas que viraram 100% séries. Entre as dezenas de adaptações do clássico Betty a Feia de Fernando Gaitán, uma se destaca, porque virou uma série norte-americana. Me refiro a Ugly Betty, um seriado realizado em 2006 e que durou 4 temporadas na TV americana. Essa história foi protagonizada pela atriz América Ferreira e acompanhava as aventuras de uma assistente muito eficiente, porém feiosa, que tentava cumprir as 1000 exigências de um chefe megalomaníaco e atrapalhado. A série tinha uma vibe bem latina, mas era falada em inglês e se passava em Nova York.
Mas o núcleo familiar da Betty era tipicamente uma família de imigrantes latinos que amavam acompanhar telenovelas. Inclusive, diversos astros apareciam em participações especiais nas novelas que eles assistiam na TV. Mas para quem acompanhou Ugly Betty, deve ter pego que a série tinha muita, mas muita referência do filme O Diabo Veste Prada, que também foi lançado em 2006 e que falava muito sobre um cargo impossível de suprir de uma assistente que se desdobrava em missões para lá de complicadas. As duas obras, inclusive, se passavam nos bastidores de uma badalada revista de moda em Nova York. Ou seja, aqui captaram bem a essência do que é uma série. Era pegar uma ideia geral da premissa de Betty a Feia e realmente adaptar para a linguagem da TV. Tanto que Ugly Betty seguia aquele esquema de um seriado e que não tem nas novelas. É um episódio por semana com começo, meio e fim. Anos depois, outra série americana baseada numa novela latina também fez bastante sucesso. Jane the Virgin teve 5 temporadas entre 2014 e 2019 e foi protagonizada por Gina Rodrigues. Obviamente, está baseada na novela Joana a Virgem, de 2002, e que aqui no Brasil foi curiosamente exibida pela Record no ano seguinte. A premissa é exatamente a mesma. Uma estudante com uma vida comum vai ao ginecologista para uma consulta de rotina e, por um engano dentro do hospital, é inseminada artificialmente. Como ela era virgem, a situação vira um escândalo e repercute na vida dos principais personagens. Até porque ela, como todo bom enredo folhetinesco, vai se apaixonar pelo doador desta inseminação. Um cara que sobreviveu a um câncer e havia congelado seu material genético. Assim como Ugly Betty, Jane the Virgin soube capturar a essência da sinopse da novela e transformar num enredo de série, com inúmeras adaptações de coisas que não tinham na telenovela. Foi um sucesso. Parece então que a Televisa finalmente se deu conta que os formatos têm signos próprios e entendeu que, por mais que uma novela possa virar uma série, ela precisa virar propriamente uma série. Não é gravar com uma direção de fotografia mais apurada que transforma um produto num seriado de TV. E, dentre as novidades, tem uma série que eu sinto que é questão de tempo até chegar no Brasil. Em 2024, o ViX lançou a série El Extraño Retorno de Diana Salazar, protagonizada nada mais e nada menos que por Angelique Boyer e Sebastián Rulli, baseada na história original de Mário Cruz. Um dos chamarizes da produção é que a história se passa em 2 encarnações diferentes dos personagens principais, no México colonial e no presente, e com um adendo, a trama fala sobre poderes paranormais. Até por isso, a novela homônima, que foi produzida por Carlos Telles em 1988 e foi protagonizada pela diva Lucía Mendes, deu tanto o que falar. Era um enredo totalmente fora dos padrões da Televisa. No passado, uma jovem rica e prestes a se comprometer em casamento é acusada de feitiçaria por conta de poderes telecinéticos. Ela movia objetos, sem ter controle daquele poder. Uma inimiga despeitada a acusa de bruxaria, e ela e o amado são queimados na fogueira da Inquisição. No presente, Diana é uma jovem estudante que tem dificuldade de lidar com esses mesmos poderes, além de sonhos que ela não consegue interpretar, mas que estão ligadas a essa vida passada. Vai entrar em cena um médico psiquiatra que se aproxima da Diana com a aparente intenção de ajudar a moça, mas que na verdade quer usar os poderes dela para causar uma fraude milionária nas empresas de um tio ricaço. Por muitas razões, era um enredo surpreendente para a Televisa. Tanto que por anos eu tinha curiosidade de assistir essa novela, que só tinha cenas soltas na internet. E isso foi possível quando eles puseram ela na íntegra em uma plataforma de streaming. Mas por que era vanguardista? Como o México é um país majoritariamente católico, a trama sobre vidas passadas já soava arriscada para uma telenovela.
mete ainda esse lance de poderes telecinéticos. Resultou numa obra muito peculiar e que não foi exatamente um estrondo de audiência. Por muitos anos, existia o desejo de regravar a história, até pela questão de efeitos especiais, bem mais modernos que aqueles empregados na versão de 1988. Isso finalmente saiu, em formato de série, no ano passado, e eu acredito que foi uma sábia decisão adaptar o enredo para um formato mais curto, e de série que é um público mais restrito, tanto que eles mandaram ver nas cenas pra lá de sensuais entre os protagonistas. Outro aspecto interessante dessa adaptação é que certos personagens assumiram a função de outros da história original, até para poder dar uma condensada nos acontecimentos. Ainda assim, sem dar muito spoiler, a série tratou como plot twists coisas que eram bem óbvias para quem já conhecia a novela. Considerando a popularidade da Angelique Boyer aqui no Brasil, eu sinto que é questão de tempo para essa Diana Salazar também chegar ao Globoplay. Eu, inclusive, acho bem mais interessante que La Lola. Você tem vontade de conferir essa história? Já assistiu essas outras séries baseadas em novelas de sucesso? Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanac Latino. Até a próxima semana.